bem, senhoras e senhores, meu nome é Carlos Henrique, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Mercúrios e faltam aproximadamente 8 dias para que ocorra o Halving, a Copa do Mundo do mercado de cripto, esse evento de 4 em 4 anos que ocorre cortando pela metade o número de novos bitcoins criados pelos mineradores. Então no vídeo de hoje eu vou trazer para você 7 previsões para o que deve ocorrer após o Halving do Bitcoin. A primeira delas é a expulsão dos piores mineradores da rede. A receita gerada pela rede do Bitcoin é relativamente limitada, embora ela tenha crescido muito ao longo dos últimos anos, principalmente pelo crescimento do preço do Bitcoin. E essa receita se divide entre os novos Bitcoins que estão sendo minerados e as taxas de transação pagas pelos usuários da rede. A partir do momento que o halving ocorrer, isso vai gerar um estresse muito grande, principalmente nos piores mineradores da rede, porque agora eles vão estar competindo por um bolo muito menor. Evidentemente aqui não considerando que o preço do Bitcoin suba após o acontecimento do halving, ou então que o número de taxas pagas pelos usuários também cresça muito drasticamente. Mas tendo como princípio que essas duas métricas continuem relativamente parecidas, então sim, isso deve gerar um estresse ali para esses piores mineradores. A consequência disso é que nós podemos ver uma possível queda na hash rate do Bitcoin, como ocorreu em halvings anteriores, que é justamente a tabela aqui da Fidelity Digital Assets, que eu estou mostrando para vocês, porém a tendência de longo prazo é que essa hash rate do Bitcoin continue crescendo, principalmente se o preço do Bitcoin e as taxas pagas pelos usuários continuarem crescendo ao longo do tempo, né, a longo prazo, e é justamente isso que esse gráfico também mostra para a gente, né, como que a hash rate do Bitcoin hoje está mais ou menos ali nas suas máximas históricas. E também isso deve gerar uma grande busca pela modernização do equipamento utilizado na mineração, justamente porque os mineradores não querem se situar naquela faixa dos mineradores menos eficientes. Aqui é novamente um trecho, só que agora de um reporte da Galaxy Digital, em que eles comentam como que até 35% das máquinas de mineração existentes atualmente podem ser substituídas ao longo de 2024, justamente nesse esforço dos mineradores para tentarem se tornar mais eficientes. E os releases, né, ou seja, aquelas declarações feitas pelas empresas de mineração que são listadas em bolsa, hoje já mostram para a gente que está tendo um acúmulo ali de despesas justamente com esse setor de substituição dessas máquinas, dessas ASICs para a mineração de Bitcoin. A segunda previsão aqui tem a ver com a distribuição geográfica, então aqui pegando a partir de um relatório da Hashrate Index, uma casa de análise especializada em Bitcoin, especialmente nessas questões de mineração, e eles comentam como que a partir do acontecimento do halving, a gente pode ver uma distribuição, uma descentralização da mineração para fora dos Estados Unidos, justamente porque agora os mineradores vão ter que competir por preços de energia elétrica ainda mais baratos, né? Então eles podem buscar, por exemplo, ali residência em lugares como América do Sul, África e outras regiões do planeta. A terceira previsão é de crescimento das fusões e aquisições dentre as empresas de mineração. Isso daqui tende a ocorrer em momentos de estresse do mercado e é muito provável que ao longo de 2024 nós vejamos um crescimento dessas aquisições, dessas fusões dentre essas empresas, justamente porque algumas delas vão estar muito fragilizadas e elas podem ser adquiridas por aquelas empresas que estiverem financeiramente mais sólidas. Inclusive, uma das maneiras que isso pode acontecer é por meio da verticalização, ou seja, essas grandes empresas tentando adquirir empresas que façam parte de outras etapas desse processo, como, por exemplo, adquirindo empresas que sejam as geradoras dessa energia elétrica para tentar cortar o intermediário e, consequentemente, cortarem custos. Além disso, a gente deve ver um crescimento da importância da receita proveniente das taxas de transação, especialmente por conta do recente crescimento das inscriptions, principalmente de um ano para cá, que são esses dados genéricos inseridos na rede do Bitcoin e que são principalmente utilizados em conjunto com satoshis, ou seja, pela primeira vez a gente tem a ligação entre um dado genérico e uma fração de um Bitcoin específico. A consequência disso é que a gente viu o crescimento daqueles chamados NFTs do Bitcoin, que são uma das utilidades que a gente pode dar para essa tecnologia das inscriptions. E também, em alguns momentos, especialmente de 2023, nós conseguimos observar um crescimento muito grande do percentual da receita dos mineradores que advém desse pagamento de taxas de transações
por parte dos usuários. Aqui nessa linha verde, nesse gráfico, vocês estão vendo isso, né? Percebam como que em alguns momentos ao longo de 2023, a gente teve um percentual muito grande que veio dessas taxas de transação, enquanto que normalmente a receita dos mineradores que vem dessa linha normalmente gira ali entre 3% e 5% da receita total. Então as inscriptions tendem a ganhar cada vez mais importância conforme a receita que advém da criação de novos bitcoins for cortada pela metade. E isso também pode dar origem a novos tipos de MEV. Algumas dessas formas já estão acontecendo, e uma dessas formas que pode ser vista logo após o halving acontecer é a busca pelos satoshis raros, ou seja, muitas pessoas querendo mintar ali NFTs, tokens, a partir daqueles primeiros bitcoins minerados, especialmente no primeiro bitcoin minerado após o halving acontecer, tá? Eu sei que essa parte pode ter parecido um pouco complicada, principalmente porque de um ano para cá a gente tem visto muitas mudanças ocorrendo no Bitcoin. Então, basicamente, a gente está vendo o crescimento de Layer 2, de DeFi, de várias funcionalidades por cima dessa primeira camada do Bitcoin. E, de maneira geral, o mercado cripto é muito dinâmico e todas as semanas aparecem oportunidades novas, notícias novas, e a gente tem que estar sempre acompanhando. Se você quiser ficar por dentro de tudo isso, clica no primeiro link aí da descrição e se cadastra no Minuto Cripto. O Minuto Cripto é um e-mail que nós enviamos diariamente de 1 a 4 minutos de leitura e ele mostra para vocês as principais notícias, atualizações e oportunidades do mercado de cripto, como por exemplo esse e-mail aqui sobre DePIN, um novo setor do mercado de cripto e que já vale mais de 33 bilhões de dólares, com as principais criptos desse setor também incluídas nesse e-mail. Então, se você quiser receber esse tipo de atualização valiosíssima para um investidor no mercado de cripto diariamente, de maneira gratuita, é só clicar no primeiro link aí na descrição, sem enrolação, é só colocar o seu e-mail e o seu nome e você já vai passar a receber o Minuto Cripto com um e-mail diário como esse daqui que eu estou mostrando para vocês, tá? A quinta previsão é a financeirização da mineração. Isso tende a crescer nesse cenário em que algumas empresas vão estar financeiramente quebradas ou então muito próximas de quebrar, né? Financeiramente muito frágeis. E para tentar se proteger disso, vários mineradores podem fazer operações de hedge que também são muito comuns em outros mercados de commodity e que deve ficar cada vez mais comum também no Bitcoin, né? No setor de mineração, conforme a capilaridade institucional vai crescendo nesse setor. A sexta previsão tem a ver com os ETFs e as empresas de mineração, né? Então não tem uma relação tão grande com o halving em si, mas sim com as empresas de mineração, e isso deve se aprofundar ao longo de 2024, que é o seguinte: ao longo do tempo existiu uma correlação muito grande, e é o que eu estou mostrando nesse gráfico aqui para vocês, entre a movimentação do Bitcoin e a movimentação do preço das ações na Bolsa de Valores daquelas empresas mineradoras de Bitcoin. E por muito tempo, aqueles do mercado tradicional que queriam se expor a esse setor, digamos assim, e ao crescimento do Bitcoin, investiam nas ações de empresas de mineração. Porém, recentemente, a gente viu o lançamento do ETF de Bitcoin. Então, existe uma tendência para que o prêmio na negociação das ações dessas empresas de mineração diminua, uma vez que agora esses investidores têm outros caminhos para se expor diretamente ao Bitcoin. Embora no futuro a gente possa ver o surgimento de ETFs que contenham tanto o Bitcoin físico, digamos assim, quanto propriamente as ações dessas empresas de mineração. E a sétima previsão aqui tem a ver com o preço, né? Será que o halving vai afetar o preço do Bitcoin? E a nossa aposta é que não, tá? O halving não deve impactar de maneira tão drástica assim o preço do Bitcoin. E por que isso ocorre? Porque, principalmente, o halving é um evento amplamente previsível. Das últimas vezes que ele ocorreu, o preço do Bitcoin subiu mais nos 50 dias anteriores ao halving do que nos 50 dias posteriores ao halving, o que é um indicativo que ele seja um evento que mexe muito mais com a psicologia do mercado do que necessariamente com a oferta orgânica de bitcoins. E também a tabela que eu estou mostrando para vocês aqui mostra justamente que o percentual de bitcoins que são minerados a cada período de halving novo que ocorre no mercado é muito menor em comparação com o total de bitcoins que já foram minerados. Então essa pressão de oferta propriamente dita dos mineradores não é tão grande em comparação com essa montanha de bitcoins que já foram minerados no passado.
Porém, existe outro gráfico que, na minha opinião, é mais importante ser acompanhado para entender a oferta de bitcoins do que a questão do halving. E esse gráfico traz para a gente uma perspectiva positiva em relação ao Bitcoin ao longo dos últimos anos, que é o total de bitcoins que está em posse das corretoras, das exchanges. Esses são os bitcoins que podem ser vendidos. Vocês vão perceber aqui que desde 2020 para cá, o número de bitcoins em posse dessas corretoras tem diminuído gradualmente, né? O que é um sinal de menos oferta de bitcoins para serem vendidos no mercado. E, obviamente, a gente também pode cruzar esse dado com o dado das carteiras de long-term holders dos donos de Bitcoin, né? Ou seja, as carteiras que possuem Bitcoins há muito tempo, e essas carteiras também apresentam um número crescente ao longo dos próximos anos. Então, do lado da oferta de Bitcoins, existe uma tendência que, caso ela se confirme, os Bitcoins continuem ficando cada vez mais escassos, tá? Mas isso não se deve ao halving propriamente dito, se deve justamente ali ao comportamento dos holders, dos investidores de Bitcoin. E do lado da demanda, a gente também tem uma perspectiva positiva, tá? Primeiro porque a recém-aprovação dos ETFs de Bitcoin fez com que uma demanda reprimida institucional voltasse à tona no mercado, e a gente viu um crescimento muito grande do investimento por meio desses veículos, desses ETFs de Bitcoin, e por enquanto a gente ainda não vê um sinal de euforia muito grande do mercado em relação ao varejo, né? Então as buscas pelo termo Bitcoin no Google, por exemplo, ainda não estão tão grandes quanto foram lá nas máximas de 2021. Então essa é uma sinalização que ainda existe espaço, principalmente para o crescimento de alocação por parte do varejo. E especialmente quando eu falo dessa questão relacionada ao halving e o preço do Bitcoin, muitas pessoas podem se perguntar, poxa, então os últimos 4 anos, né, os últimos ciclos de 4 anos do preço, da valorização do Bitcoin foram só uma coincidência? E a verdade é que existe uma explicação muito mais razoável para essa movimentação do preço do Bitcoin, que está relacionada com a liquidez global. Percebam aqui, por exemplo, nesse gráfico, na linha laranja, é o preço do Bitcoin, na linha branca a liquidez global e nas linhas vermelhas pontilhadas o halving do Bitcoin. Então percebam como que ocorreu uma coincidência entre os halvings do Bitcoin e as movimentações de liquidez global. Então, na nossa visão, o cenário macroeconômico, né, uma vez que essa liquidez é proporcionada principalmente pelas ações dos bancos centrais ao redor do mundo, é muito importante para a gente identificar se existe uma perspectiva de maior demanda para o Bitcoin, tá? Até porque os dois fatores que, na nossa visão, mais contribuíram para que o preço do Bitcoin subisse ao longo desse último ano foram justamente a demanda institucional e também a perspectiva em relação ao cenário macroeconômico. Em relação a isso, a gente tem uma perspectiva positiva, porém que já foi mais positiva, né? Então, basicamente, no começo desse ano, se esperava que o Banco Central dos Estados Unidos pudesse começar os seus cortes nas taxas de juros a partir de março. Agora, essa precificação já está sendo jogada lá para o final do ano, tem até mesmo uma parte do mercado que espera que a gente vai ter somente 1 ou 2 cortes nas taxas de juros ao longo desse ano, né? Então, caso isso daqui se confirme, pode gerar para a gente mais alguns meses aí de lateralização para o Bitcoin, caso nenhum fator exógeno ocorra para poder afetar isso, né? Justamente porque a gente está vendo dados de inflação ainda muito pegajosa lá nos Estados Unidos, e isso acaba contribuindo para que a gente não veja o capital institucional tomando ainda mais risco, né? Enquanto não existe essa perspectiva mais clara de cortes nas taxas de juros. Porém, para quem está investindo em cripto para longo prazo, né, pensando nos próximos 3 anos e não nos próximos 3 meses, sinceramente isso daqui pode ser uma oportunidade para ganhar mais tempo e ter uma alocação mais contundente em ativos que você acredite que são bem fundamentados, como a gente acredita que é o caso do Bitcoin, tá? Bom, pessoal, pelo vídeo de hoje era isso. Novamente, lembro vocês para se inscreverem no Minuto Cripto, que está aqui na descrição desse vídeo, deixarem o seu like, se inscreverem no canal, porque a gente está quase chegando aí nos 100 mil inscritos e a gente quer muito conseguir essa plaquinha de presente aí do YouTube. No mais é isso, a gente se vê em próximos conteúdos e até mais. Valeu!